Bom, então, bom dia. A gente vai dar início aqui ao nosso encontro de outubro, com muita alegria. Estamos aqui hoje com a professora Thelma e a professora Luciana e a presença do Rogério. E hoje nós vamos apresentar as dissertações do Murilo e do Venancio, que infelizmente não puderam comparecer, né? Mas estarão representados aí pela minha pessoa, e a gente vai discutir. Então, eu queria, até para começar com a do Murilo, eu vou trazer um filminho aqui, um filminho não, na verdade uma notícia que saiu ontem no Jornal Nacional. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Os alimentos fabricados a partir do próximo domingo vão seguir os novos rótulos determinados pela Anvisa para facilitar a informação para o consumidor. Muitos consumidores se confundem na hora de ler as tabelas nutricionais de alguns produtos. Não consigo ver direito, não. Por quê? Parece que é pequeno, né? A letra pequena e o tipo de papel dá a luminosidade que reflete. As novas regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária querem dar mais clareza aos rótulos. As tabelas vão ser brancas com letras pretas para ressaltar as informações. Serão informados a quantidade de açúcares totais e adicionados, o valor energético e de nutrientes, sempre por 100 gramas ou 100 mililitros para facilitar a comparação de produtos. O número de porções também passa a ser obrigatório. A principal mudança é a identificação na frente da embalagem, na parte superior dos produtos com alto teor de açúcar, gordura saturada e sódio, que em excesso podem fazer mal à saúde. Segundo a Anvisa, quanto mais informação nos rótulos, melhor, principalmente para quem tem intolerância alimentar, alergia ou doenças como diabetes ou hipertensão. A Lívia tem doença celíaca, causada por intolerância ao glúten, proteína encontrada em trigo, aveia, cevada e centeio. Faz uma dieta rígida para não ter problemas de saúde. Ela gostou das mudanças anunciadas. Às vezes a letrinha é muito pequena, ou às vezes está no local da embalagem que tem umas ondinhas, né? Ou até aquela, sei lá, um amarelo no vermelho, então meio embaçado, aí é terrível. As mudanças entram em vigor no domingo. Mercadorias com prazo de validade mais longo e que já estão no mercado vão ter mais tempo para se adaptar, como bebidas em garrafas retornáveis. À medida que o consumidor tem acesso às informações mais detalhadas e mais exatas dos produtos, ele passa a ter maior consciência sobre aqueles produtos que está consumindo e, naturalmente, como um efeito secundário, os fabricantes acabam por melhorar a qualidade nutricional dos seus produtos para atender às demandas dos consumidores. Bom, então é isso aí. Você tá mutada, Fé. Que legal, nossa, achei muito bacana, muito legal a reportagem. Da hora. Então, saiu ontem, né? E aí o Murilo me avisou, por isso que eu resolvi passar, porque para mostrar o quanto o assunto que ele estudou está super atual, né? E aí o que aconteceu? O Murilo estava trabalhando na época numa empresa que é líder, né, de mercado de macarrão instantâneo, e já sabendo desse movimento da Anvisa, queria entender um pouco essa questão do comportamento do consumidor. E aí ele foi ver que mesmo a Anvisa não tinha estudado, já tinha feito muitos estudos de comparação dos diversos tipos de rótulos, né, na verdade, de sinalizações, mas ainda não tinha estudado o comportamento do consumidor frente a essas rotulagens. E a literatura, por sua vez, ela tem vários estudos identificando essa questão do comportamento do consumidor, a intenção dele em relação a esses rótulos, tanto frente aos diversos tipos de rotulagem, quanto, né, a questão de a ausência ou a presença deles, isso frente, por exemplo, a questão da tabela nutricional, e o que ele tinha vontade de fazer lá atrás, né? A intenção dele era trabalhar a questão do taste. Então, ele foi a questão do sabor, porque como
no caso de um produto como o miojo, as pessoas, quando elas vão comprar, talvez o que as levem a comprar não é o fato de ter sódio, ou porque é um produto que tem, é um dos que mais tem sódio, né? É macarrão instantâneo. Então, o que faria elas comerem isso, né? Então, certamente, isso não é impeditivo, elas vão comer porque elas gostam daquilo, porque é prazeroso, porque tem a ver com essa questão do sabor, né? E então ele quis ver se a questão da presença do sabor, né, e esse prazer faria alguma diferença quando ele notasse que tem mais sódio ou menos sódio, né? Só que aí a gente foi para a banca e aí fizeram essa recomendação de, antes de a gente testar isso, que é muito mais complicado, né, de você colocar uma escala de taste, a gente testar o interesse à saúde. E a gente também estaria fazendo uma adição, né, estaria adicionando aos estudos anteriores, fazendo esse teste de interesse de saúde. O que é isso? É, na verdade, tentando compreender se a pessoa que tem interesse à saúde mais ou menos, se isso ia moderar essa intenção de compra vis-à-vis a presença ou não do rótulo. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco o que ele fez, né? Eu vou compartilhar aqui a tela aqui, o modelinho dele. Eu não estou com a apresentação dele, então por isso que está um pouco mais... Peraí. Então, primeiro, como eu falei para vocês, né, aqui os diferentes tipos de rótulo adotado pelo mundo, né, então isso não é uma novidade no mundo, isso é uma novidade no Brasil, que levou quase 10 anos para tomar essa decisão. A gente é sempre um pouco mais atrasado nas coisas, né? Então, mas por outro lado foi muito estudado, né? Isso também tem uma coisa boa, né? Então você tem basicamente o diretivo e o semidiretivo e o não diretivo, né? Ele até tem aqui um pouco mostrando, né, o GDA, o Traffic Lights, o Health Logo, o Warning Logos e o Nutri-Score. Esse Nutri-Score, eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, ele é bastante polêmico, muito adotado em alguns países, começou na França. Eu já vi estudos, inclusive, mostrando um pouco dessa polêmica, porque você vai ter produtos que são considerados né, ou seja, que são considerados altamente recomendáveis do ponto de vista nutricional, mas na verdade, ele é altamente processado, tem muitos aditivos, né? Então, essa pontuação ela é questionada, tanto é que ganhou força e peso o Guia Alimentar Brasileiro, que foi feito pelo professor Monteiro, né? Então foi toda uma discussão em cima disso. Tem inclusive um trabalho do Michel Pollan, né, que é outra referência também nessa discussão alimentar no mundo, né, que é um francês, e que também questionou o Nutri-Score, em que medida você está realmente considerando isso uma boa forma de você sinalizar a questão da nutrição, né, da boa nutrição dos consumidores. Mas são formas, de alguma maneira, de dar informação, né, quer dizer, já chamar a atenção, né, para os consumidores, para que eles tenham mais um elemento de tomada de decisão nesse processo. Então, entre todos esses, o Brasil adotou esse Warning Logo, tá? Que é você colocar lá aí você tem lá o triângulo, tem outras formas, né? Para você chamar atenção para 3 elementos, né? Então, o açúcar, o sódio e a gordura, tá? Então, é um pouco diferente dos outros, né? O GDA também fala de açúcar, sódio, né? É só realmente um formato aí chamando bastante atenção para esses 3 elementos, que são elementos considerados mais prejudiciais à saúde, tá? Muito bem, então isso foi aprovado em 7 de outubro de 2020, para que pudesse ser, então, efetivamente adotado, né, nas embalagens a partir de outubro de 2022. Está aí, então, a reportagem que vocês viram, né? Então, eu queria mostrar para vocês, né, a questão foi feito um experimento, né, entre sujeitos, tá? E aí, na verdade, você tinha 2 cenários, né? O cenário em que você tinha uma embalagem, que é exatamente essa aqui, né? Com a ausência da sinalização,
e outra, né, exatamente igual, com a presença da sinalização, né, alto em açúcar e alto em gordura saturada. Então, o que que acontecia? Quer dizer, um grupo viu este cenário, outro grupo viu este cenário, tá? E aí eles tinham que responder a sua intenção de compra, era praticamente 2 escalas, né? Onde ele tinha que dizer se ele tinha intenção de compra, seguindo uma escala já validada, e uma outra escala era a escala sobre interesse de saúde, tá? Uma escala também validada, que tem estudos anteriores com base lá no GONIVO. Muito bem. Então, foram feitos com 36 estudantes de graduação em administração e 20 indivíduos, né, basicamente adultos, né, 21 subjects, né, e a variável independente era a intenção de compra, e aí é presença ou ausência dessa rotulagem, tá? Muito bem. Aqui um pouco dessa estatística descritiva, né? Então, masculino e feminino, as idades, né? Mais jovens, então, restrição alimentar também muito igual. E aqui a questão do interesse em saúde e intenção de compra. O que eu queria mostrar para vocês é que, na média, olha que legal, você compraria esse produto, quer dizer, com lupa, você teve lá, né, nessa escala descritiva média com 3 e sem lupa 3,75. Então, só olhando a média, a gente já vê que o fato da ausência da lupa aumenta a intenção de compra lá do produto. E aí, fazendo o teste de hipótese, a gente também vê que há uma validação das hipóteses pela ausência, né, do modelinho lá, né? Então, de novo, reforçando, e é significativo. Portanto, o fato de você não ter a lupa, né, se você não ter o desenho, aumenta a probabilidade da pessoa comprar o produto. Então, realmente tem. Aí, o que é a novidade do trabalho? Né? Porque isso é muito intuitivo. O que é a novidade do trabalho? A novidade do trabalho foi justamente a questão do interesse de saúde, que não se mostrou significativo. Né? Então, aí que está o jogo da coisa. Quer dizer, a pessoa ter interesse em saúde ou não ter interesse em saúde não mudou nada na escolha dela, entendeu? Então, isso é muito bacana de entender. Quer dizer, as pessoas, se você é interessado em saúde, se você é uma pessoa pró-saúde, isso não vai moderar mais ou menos essa sua decisão, né, a sua intenção de compra. Porque você pode ser uma pessoa que não está nem aí para a saúde, ainda assim, a presença da lupa vai fazer diferença para você, entendeu? Então, você vê que a presença da lupa ela é algo que ela de alguma forma ela impacta, né? Seja uma pessoa, né, que tem interesse em saúde ou não. Então, isso realmente mostrou que, portanto, essa não foi uma variável que a gente pode dizer significativa do ponto de vista de moderação dessa relação, tá bom? Então, esse foi um teste simples, mas que mostrou aí, validou, né, esse comportamento, né, do consumidor em relação a essa novidade que a gente vai ver, então, de fato. Então, tem algumas limitações de estudo que são discutidas, que exatamente isso foi uma discussão que foi muito feita, né, que é o produto em si, a gente escolheu o iogurte, e isso aqui foram os manipulation checks, então a gente pedia para a pessoa ver se ela escolher qual que ela tinha, que cenário que ela tinha trabalhado, então, para ver se ela realmente tinha prestado atenção, né, na embalagem. Então, eu colocava outras embalagens diferentes para ela poder clicar lá e dizer, ó, foi essa aqui, né, ver se ela estava espertinha. Então, tudo isso foi feito para garantir um pouco mais essa acuicidade do teste, tá? E, então, é isso, acho que esse é a questão bacana aí, o que mostra também, né, que esse resultado, ele significa que é um desafio, né, para as indústrias, porque, de fato, a presença da lupa, ela vai causar nesse consumidor, ele vai prestar a mesma coisa, porque o troço tão, né, aparece, vocês viram, né, vai aparecer sódio, açúcar, né, vai chamar mais atenção. Então, ele tem 2 caminhos, quer dizer, ou trabalhar ingredientes mais saudáveis, a própria formulação desse negócio, ou um outro caminho, esse é mais drástico, digamos assim, né? Ou um outro caminho é trabalhar
adotar outros claims, né? Então, é você trabalhar claims, por exemplo, de sabor, né? De prazer, né? Indulgência, porque aí é aquilo que a gente estava falando. Então, realmente, isso faz diferença, né? Estudos já mostraram que as pessoas acabam... eu estou indo no McDonald's, eu sei que engorda, mas eu amo ir no McDonald's, eu sei que vai engordar, mas eu estou indo pelo sabor, eu estou indo porque é prazeroso, né? Então, você adotar outros claims que não seja aquele que vai da saudabilidade. E é isso. Parabéns, Lu, muito legal. Eu achei legal que foi feito um experimento, porque a gente não usa tanto experimento. Interessante que para os dois grupos, com lupa e sem lupa, a preocupação com a saúde é igual. Então, na verdade, não discriminou entre preocupo com a saúde e não me preocupo. Na verdade, todo mundo se preocupa isso. meio igual, a preocupação é igual, né? Na verdade, ela não se mostrou relevante nessa relação, para poder dizer se isso... Você poderia dizer assim, a pessoa, porque essa era a hipótese, né? A pessoa mais preocupada com a saúde, teoricamente, vai prestar mais atenção lá na luta. Portanto, Mas não você vai ter tinha interesse. um grupo de respondentes que era mais preocupado com a saúde? Então, ele fez lá a média, né? E não tinha, na verdade, Não tinha. a gente pegou Isso na que era média, né? Isso, a minha impressão foi essa, foi que... Você faz a média, né? A mediana. Sim. E que os grupos eram parecidos. Talvez se fizer um cluster, você consegue discriminar quem é mais e menos preocupado e ver a diferença nos clusters. Mas tudo bem, é outro estudo, deixa quieto. Mas que legal, gostei muito de saber da notícia. Foi ótimo que você trouxe, porque agora a gente, como consumidor, pode cobrar, né? Se as embalagens estão mesmo com esse negócio. Vamos ver, né? Uma coisa é a lei, outra coisa é a prática. Significativo para a indústria também, né? Entender o impacto que tem essa mudança, né? Acho que vai ser bacana para... É isso, né? No fundo, elas já estão teoricamente, já deveriam estar com... Mas é uma questão interessante de planejamento das embalagens, né? Então, elas vão ter que... Mas isso já está há 2 anos, então, teoricamente, elas deveriam já estar preparadas para essa mudança, né? Mas eu acho que tem uma questão estratégica de posicionamento, que é tudo que a gente fala em alimentos, que é aquela coisa da embalagem clean, né? O clean package, né? O clean ingredients, que é no sentido de você trazer o menos ingrediente possível, um ingrediente mais natural, que é um pouco por aí que os consumidores estão indo, né? Essa consciência alimentar maior, né? Que ainda não está, isso não é para toda a população, né? Mas ele vai chegar, né? E uma forma de política inteligente do governo, porque ele não está regulamentando no sentido, não pode vender, né? Mas ele está dizendo, olha, se você vai vender dessa maneira, você tem que comunicar o que tem aqui. Da mesma forma como tinha aqueles selos do Inmetro, por exemplo, para consumo, né, de eletrodomésticos e tal, acabou incentivando a indústria a melhorar a eficiência dos equipamentos. Quem sabe isso vem incentivar a indústria também a melhorar os ingredientes, a combinação de ingredientes, para não ficar ali rotulado, né? Você não proíbe. E aí, acho que com o seu comentário, Rogério, porque no fundo é uma decisão do consumidor. Quer dizer, no fundo, ele é quem vai tomar essa decisão, né, e tem estudos muito legais, né? Porque já se faz muito isso para menu. Eu lembro de ter lido uma vez, há uns 2, 3 anos atrás, um estudo de menu do McDonald's. Eu não sei se você se lembra o que ele fez, né? Colocou lá atrás daquelas coisas que se coloca na Sempre tinha aquela tabela de calorias. E as pessoas fizeram um experimento para medir se isso impactava, se o cara comprava ou não. E zero impactou, entendeu? Zero impactou. Não, quem está comendo no Mac sabe que está comendo 1000 calorias numa refeição. Tipo... Quer dizer, mas o que você está dizendo é real. É um processo de esclarecimento, né, ao público, e não proibição. Não estou proibindo. Aí eu só estou te dando mais uma informação para você ter essa literacia alimentar e fazer a sua escolha. Também acho que isso... E é provado, né, isso, esses estudos anteriores mostraram que, ainda que sejam polêmicas como a Nutri-Score, eles são, nesse sentido, eles são
vencedores, né? Eles são bons para isso, para tornar as pessoas mais conscientes do que estão comendo, né? Muito bom, parabéns. Gostei muito. Nós vamos submeter para dois congressos, né? A gente vai mandar lá para o IGOS, então fica aqui registrado também quem quiser participar, mandar artigo para lá. São 2 congressos que eu gosto muito, que é o IGOS, que acontece todo janeiro lá, que é do professor Gerhard, né, da Universidade de Bonn, e o segundo é o IFAMA, que a gente está sempre mandando, né? E o próximo ano vai ser na Nova Zelândia. Então, estou fazendo uma parceria com o Eduardo Spers, que foi banca, né? A Rafaela ajudou demais o Murilo nesse processo, porque ela é especialista em experimentos, então foi ela que fez todo o suporte, ajudou o Murilo na execução. Inicialmente a gente queria ter feito, esse foi uma tristeza da nossa parte, porque a gente queria ter feito isso com o eye tracking, né? Mas veio a pandemia, não tinha como, né? Para você fazer eye tracking, você precisa do presencial, você precisa estar lá para fazer a visualização, né? Então não conseguimos, mas ficou aí na vontade de um estudo futuro, porque dá muito mais acuidade a hora que a pessoa vê, aí você faz várias medidas, né? De frequência de olhar, onde que está olhando, é muito mais legal, né? Do que o self-report, né? Então é isso. Parabéns, muito bom. Agora eu vou mudar o chapéu e vou fazer a apresentação agora do Venancio. Então, o Venancio, ele é aluno ele foi... Bom, aí falando, né, concluindo, o Murilo defendeu no começo do ano, já é mestre, né, pelo MPCC, do Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor, e o Venancio é mestre pelo PPGA, por meio do nosso MINTER, né, que é um mestrado interinstitucional. Peraí, só... Então, eu vou compartilhar com vocês essa apresentação aqui do Venancio. Então, o Venancio, ele mora em Cuiabá, trabalha na Conab e vive, né, todos os dias essa questão que ele acompanha, né, a questão do milho, que é muito forte, uma das culturas mais fortes. Lá no Mato Grosso é milho, soja e algodão, né, onde o Brasil se destaca. A gente fica ali com os Estados Unidos, né, ali rivalizando a nossa liderança, né? Ora o Brasil está na frente, ora os Estados Unidos, principalmente no milho. O milho, historicamente, o milho ele era só para alimento, né? E já há uns 10, 15 anos atrás ele passa a ser também um produto para a cadeia energética, né? Na medida que ele vai para as usinas de etanol. Então, você começa a converter milho para etanol. Isso começou com muita força nos Estados Unidos, enquanto aqui no Brasil a gente converte cana-de-açúcar, né? Lá, nos Estados Unidos, a maioria das usinas é de milho. Então, no Brasil, esse movimento começou aí há mais ou menos uns 10 anos e entrou muito forte no Mato Grosso, o que faz todo sentido, dado que você tem 3 safras de milho no Mato Grosso. 3 é um troço que não existe em lugar nenhum, somente no Brasil, né? Então, você começou a ter a instalação dessas usinas extremamente modernas. Então, assim, quem tiver oportunidade tem que ir para lá, porque é uma coisa absurda de ver como são modernas, de altíssima tecnologia, muito automatizadas, muito bonitas de se ver. Inclusive, eu tenho um amigo que mora lá também, ele fica mostrando para mim, é lindíssimo de ver. E são todas com essa tecnologia para conversão, né, de milho em etanol. Muito bem. Então, dado esse cenário, o que começou a acontecer? Muita competição pela aquisição do milho, porque você tem 3 cadeias envolvidas para consumo desse milho. Então, a primeira cadeia é essa, que eu comentei com vocês, que é do milho, e é recente, tá? Do etanol. Historicamente, o milho ele vai
para suprir a cadeia de alimentos no mundo, né? Então se exporta muito milho, né, para conversão de alimentos. E a terceira é que milho vira ração, e na última análise você está gerando criação de valor, porque é a produção da suinicultura, né? Você vai criar carne, né, a partir do milho, tá certo? Geração de valor. E então são 3 cadeias, né, envolvidas aí para consumo desse produto. Então tá aí, né? Você tem esse cenário, né, que ele está mostrando. A própria cadeia, que aí o foco do estudo dele é justamente a cadeia suínícola em Mato Grosso, como é que ela fica nessa situação de alta competição pelo milho, né? Então, quando você olha essa questão de oferta, né, e demanda, onde que se encaixa esses proprietários desses suinicultores no momento que eles precisam, né? Porque 70% do que é a demanda deles de insumo está no milho, né, para o suinicultor. Então, se esse insumo fica caro, você imagina como passa a praticamente inviabilizar a atividade deles. Tá? Então, há uma mudança tanto no ambiente institucional, que é isso que ele também está tratando, quanto competitivo. Por que há uma mudança no ambiente institucional, né? Está olhando aqui. Eu vou falar disso. O que aconteceu no ambiente institucional, né, do ponto de vista da regulação? Você, historicamente, no Brasil, você sempre teve muitas políticas públicas, né, para organização desse estoque, né? Então, você teve lá programa, como o PGP, né, como um programa de preços mínimos, né, de garantias de preços mínimos ao produtor. Então, isso significava que o produtor conseguiu obter esse insumo a um preço que fosse razoável e suficiente para ele poder cobrir seus custos de produção, né? Então, é uma forma de ele poder ter um abastecimento garantido, né, para continuar tocando a sua produção lá. Então, para fazer isso, o que a Conab fazia? Ela comprava esse milho, estocava e ia vendendo de forma estratégica aí ao longo do tempo, para que você tinha preços altíssimos, ela ia lá e vendia no mercado com preços mais acessíveis e competitivos. Então, ela tinha 2 funções, né? Ela garantia a compra do produtor de milho e conseguia depois vender esse milho também a um preço competitivo, para que aquele que precisasse comprar o milho tivesse um preço melhor do que quando ele estava muito alto. Está dando para entender? Você atende as 2 pontas, né? Garante o produtor de milho e garante quem precisa comprar. O que estava acontecendo? Quer dizer, com o tempo, o mercado foi se organizando, esses leilões foram se reduzindo, também teve uma questão estrutural que o governo não tinha mais dinheiro, isso daí não estou só falando de milho, isso é para tudo, eu falo de café, não existe mais compra de café para se fazer estoque de café no Brasil não existe, estoque de café no mundo não existe mais, então essa regulação de preços praticamente não existe. Há uma discussão, isso foi uma coisa que nós começamos a falar lá atrás, porque isso impacta, por exemplo, a fome, porque historicamente essas políticas públicas estão ligadas a uma questão de provimento, acesso a alimento. Quando você começa a tornar esse alimento caro, né, porque ele está ligado a um preço de mercado, você pega o milho e começa a deixar ele totalmente volátil, populações que antes não tinham, pegavam esse milho a um preço mais acessível, ficam também à mercê do mercado, correto? Então, para que existiam essas políticas? Para garantir que esse milho não ficasse à mercê do mercado e, portanto, várias populações tivessem acesso, né? Então, também existe uma discussão de garantias de acesso da população ao alimento, né? Então, foi isso uma das coisas que a gente mais discutiu aí também de chegar lá, né, para falar. Mas eu falei, vamos passar para chegar lá, a gente precisa primeiro discutir o contexto em que está se acontecendo. Então, acho por isso que a gente falou, vamos destrinchar essa questão da competição, né, e olhar primeiro no âmbito dos produtores, né?
E aí a gente levanta exatamente essas bolas. Então, a primeira bola é essa questão da competição e a segunda, institucionalmente, com realmente uma desidratação dessas políticas, portanto, não se tem mais esses recursos, né, esses instrumentos de compra, e, portanto, nessas cadeias, quem é o mais atingido? O suinocultor pequeno, né? Então, é isso que eu vou chegar lá para mostrar para vocês, tá? Então, primeiro ele vai fazer ele faz uma revisão de literatura para tentar entender quem estudou e como estudou essa questão das políticas públicas, né? Então, isso é uma coisa bacana. Ele faz, inclusive, esse timeline aí, né, dessas políticas públicas, quanto elas foram importantes para essa construção, né, essa lógica, né, de abastecimento, de garantia de preços mínimos, etc., mas que, no fundo, foram, ao longo do tempo, foram sendo desidratados, dado que você tem esse equilíbrio de forças de mercado, né? Então, esse novo cenário, né, e aí qual foi a pesquisa do Benancil? Ele foi para campo para entrevistar suinocultores, e no Mato Grosso, que não é muito diferente de outros lugares, você tem categorias de produtores, tá? Você tem o que é chamado de suinocultor cooperado, está vinculado a uma cooperativa, você tem o independente, que ele está sozinho, ele não está ligado a ninguém, você tem o integrado, portanto, ele está vinculado a uma indústria, né, um frigorífico, uma indústria, por exemplo, uma JBS, né, uma Perdigão, né, que é a BR Foods, né, ou uma Minerva, e assim por diante. Ou outros frigoríficos locais, tá? Então, você basicamente vai ter aí essa... E ele também entrevistou gestores das agroindústrias, né? Então, foi um roteiro semi-estruturado, onde a ideia era tentar tirar dessas entrevistas como é que eles faziam essa aquisição, de que maneira era feito isso, de que forma esse bem institucional estava impactando nas compras deles, né? E também, da mesma forma, esse novo ambiente competitivo. E o que a gente viu, no fundo, é que há impactos diferentes, né? Então, para os integrados, o que acontece? A própria indústria faz a compra do milho, né? Então, ela tem muito poder de barganha, portanto, eles sofrem menos com isso, porque é a indústria que está comprando para eles, tá? Os cooperados, também você vai ter um pouco médio, né? Porque ainda você pode ter uma compra feita pela cooperativa, ele ainda assim pode ter um problema com essa questão da compra, né? Porque está sujeito aí à questão do mercado. Quem vai sofrer mais são os independentes, porque de fato ele tem pouco poder de barganha, ele está sozinho lá, indo ao mercado, comprando no preço que está disponível ao mercado, tá? Então você vai ver que realmente depender de onde você se coloca nessa cadeia, você vai ter, e todos usando o mercado spot, né? Quer dizer, não se faz contrato para comprar milho, né? Você não compra milho de forma antecipada. A maioria você chega lá, precisa de tantas sacas para agora. Então, você fica muito à mercê daquele preço que está vigorando naquele momento, né? Aquela história de você ir para a feira e paga o preço da feira, né? Então, é o famoso spot. E isso faz com que essa atividade fique muito vulnerável, porque se é um mercado regulado internacionalmente, com grandes tradings participando, você pode imaginar a volatilidade que essa commodity sofre, né? Então, feito isso, então aqui vocês veem, então isso aqui já mostra essa vulnerabilidade, né? Então, quantas sacas de milho você precisaria para comprar 1 quilo de suíno? Então, o quanto foi ficando cada vez mais alta essa relação de troca, né? Então, você vai perdendo cada vez mais vantagens, né? Quer dizer, cada vez mais caro você fazer essa compra e tornando cada vez mais difícil para o suinocultor se manter aí comprando de forma na hora ali, né, o milho. Isso impactou para todo mundo, né? A diferença é que se você pega uma trade ou pega uma JBS, para ela impactar mesmo, porque ela vai comprar grandes volumes, ela pode fazer contratos a termo, então é diferente, tá? E da mesma forma, sem estoque. Então, se ele, por exemplo, esperava que vamos fazer, o Conab vai fazer um leilão lá, né? Então, aquele produto vai falar assim, tudo bem, eu não consigo comprar no mercado porque o mercado está caro, então vamos esperar sair um leilão.
Então, realmente, esses leilões passaram a não ter disponibilidade, era muito pouco, e quando tinha, o preço que se conseguia era um preço muito alto que eles mesmos não conseguiam cobrir. E quem comprava? A indústria. Né? Então, ficou algo absolutamente fora do seu propósito. Né? Então, fim dos leilões já em 2017. Tá? Então, ele falando aí da questão dos modos de governança, então, como se vê, a maioria, você vê fazendo, já começando, para poder minimizar essa dependência, muitos deles já com produção própria de milho, para depender cada vez menos dessa compra, então é uma saída que eles estão adotando. Então, ele, na própria fazenda dele, lá além da produção de suínos, eles também têm a produção de milho. Tá? Então, a gente vai então fazer algumas recomendações, né, que é justamente para que haja, para aqueles que são os independentes, para reduzir essas incertezas nesse processo de aquisição do milho, que se faça cada vez mais não só a questão da produção própria, mas que ele trabalhe de uma forma cooperativa, né, que ela faça uma compra de uma maneira agregada e que com contratos a termo, né, ou seja, que ele possa comprar de forma antecipada para sofrer menos essa oscilação de preço no mercado spot. Tá? Então, por isso aumenta a integração para a grande, né, que ele produzir ele mesmo, além da mudança comercial com o programa spot para comprar. Tá? Então, o que a gente concluiu com esse estudo? Que, de fato, essa cadeia dos suinicultores está sendo afetada por essas mudanças tanto institucionais quanto competitivas, né? Então, isso requer acabou de cair aqui, isso requer uma organização desses suinicultores para se preparar para essas incertezas, porque senão vai realmente a tendência é que esses independentes e pequenos, eles saiam do mercado, né? E ter aí um abalo nessa produção que já não é a das mais vigorosas, né? Então, precisa ter políticas públicas para poder dar sustentáculo para que essa suinicultura consiga sobreviver a toda essa dinâmica, né, tanto institucional quanto competitiva, né? Isso que é a vulnerabilidade. E do ponto de vista teórico, essa demonstração da teoria que já fala isso, quer dizer, os contratos, né, eles são sem dúvida impactados pelo ambiente institucional, né? Então, à medida que você tem mudanças no ambiente institucional, isso vai impactar diretamente em como essas governanças entre compradores e fornecedores são regulados. E aí, você, nesse caso, se vê que o mercado spot não é o que é o mais recomendável para minimizar custos de transação. Então, o que se é muito mais recomendável é que se faça contrato a termos ou que você faça uma integração vertical aí para trás, né? E é isso. Então, esse foi o trabalho do Benacil. O trabalho do Benacil foi aprovado 2 vezes, né, no IAMA. Isso foi uma história muito interessante. Foi aprovado esse ano, de 2022, e em 2021. Em 2021 ele apresentou, inclusive apresentou na ANPAD do ano passado, apresentou no IAMA também, e esse ano, infelizmente, por uma questão de recurso mesmo, porque é muito caro, né, para esses congressos internacionais, a gente não conseguiu ir, mas agora está praticamente pronto para ser mandado para uma revista, né, porque é um trabalho redondinho, bonitinho, com todas as... E a gente contou aí com uma banca muito legal, que foi a Silvia Sais, né, o professor Ivan. Então, eu tenho muita confiança com o trabalho que vai fazer aí, uma trajetória bacana. Parabéns, Lu, muito legal. Gostei bastante de ver o trabalho. Aqui hoje, né, mas vamos deixar gravado, pelo menos. Não falei aí com uma propriedade deles, né, mas tentei aí representá-los, né, possível. Mas são 2 pesquisas que eu acho que são muito bacanas, que fizeram aí, né, um esforço bacana dos alunos e estudantes para gerar um trabalho muito bom. Muito bom, gostei de ouvi-los. Acho que o primeiro ele atinge a gente, né, como consumidor, como em vários aspectos. O segundo ele é mais do agro mesmo, né? Então, é um mergulho na cadeia do agro e como esse milho está sendo
assimilado. É interessante também, mas é um pouco mais distante. Para Acho quem que o está no meio segundo do tem um impacto na questão da segurança alimentar, né? Acho que é uma total. coisa que foi se não me engano, foi no governo Temer, né? Blairo Maggi, que era o ministro na época, ele que começou a reduzir a atuação da Conab, né? Começou a vender os armazéns. Na época, muita Sim, gente falou que isso ia dar problema com a produção de carne, com a segurança alimentar, e agora acho que essa pesquisa vai mostrar exatamente o que era sim. previsto, né? E Está ele dando está lá dentro problema. da Conab. É isso aí, ele viu tudo isso. É. O que foi previsto, de fato, está acontecendo, né? Isso é um problema hoje, porque atinge justamente segmentos da população que são mais vulneráveis, né? Sobe o preço da carne, sobe falta, né? Tudo isso atinge quem não tem condições de comprar, né? Na verdade, todos os armazéns eram para grãos, né? E praticamente não existe mais, né? São É, todos ou arrendados ou foram vendidos. E o que mostra, na verdade, é que, assim, como se dissesse o seguinte, essa política ela existiu com um uhum, projeto, com uma perspectiva no passado, hoje o mercado se regula, né? sim, Mas para isso deveria ter tido uma política de substituição. Então, tá bom, então você não tem essa política de garantia de renda no campo, mas você precisa ter uma política de garantia de acesso à alimentação, tanto urbano quanto rural, né? Que isso você não tem. Então, seja banco de é, alimentos, você ter a questão do acesso, né? Que isso, sem dúvida, é. ainda é um grande problema do Brasil. Mas acho que na época se previa que você teria um mercado externo estável, vamos dizer assim, a questão da globalização está tudo bem. Hoje a gente vê, você tem uma guerra na Ucrânia, que é produtora de cereais, de grãos. Isso Que afeta afeta todos nós. todo mundo. Então, assim, se o governo ele tem um estoque de segurança, que era o caso da Conab, você consegue absorver melhor esse choque, essas variações, né? Dá mais segurança ao produtor, né? O que hoje a gente já não tem mais. Eu acho que Não. acaba sendo um grande problema Essa é uma isso para o país, né? discussão, essa é uma discussão, porque os governos não, o que se fala é que assim não existe liquidez, né, para fazer isso. Uhum. Os governos não têm mais liquidez para fazer essas compras, então isso é um fato. Né? Você também manter esses silos que são caros, essa estrutura não faria nenhum sentido. Então, por isso que eu falo, tudo bem, você não tem a liquidez, você não tem como manter, mas você vai substituir isso com o quê? Né? Você não vai fazer uma política Uhum. de... então, isso não foi feito. Né? Não, Então, pensar estrategicamente a substituição dessas políticas é que não foram feitas. Isso é uma discussão que não é só do Brasil, sim. eu tenho acompanhado as discussões na FAO, isso já vem, a gente levantou essa bola lá com o Venancio, né? Foi tão interessante, a gente leu muito sobre isso. E é por aí mesmo, quer dizer, no fundo eu estou com outro aluno falando de desperdício de alimento, e que é um pouco do que a gente vai ver, né? Que no fundo também é uma outra pauta importante, Uhum. né? Que está inclusive nas ODS, né? Então, quando você vai falar de consumo responsável, né? Então, no fundo, é para olhar um pouco essa questão da organização das cadeias, né? Para que reduzir a perda, reduzir o desperdício, porque com esse olhar você certamente você vai conseguir também fazer uma melhor distribuição desse alimento e acesso, porque Sim. isso tudo vai chegar para a gente. Quanto maior o desperdício, maior o custo. Né? Olha, que legal que o programa está discutindo temas assim, né? Porque isso tem relevância nacional, porque você está tratando de fome, né? De uma De coisa que é fome. essencial. Maravilhoso. Eu quero cada vez mais ir para esse caminho. É isso, é a economia circular, essa questão isso. Ontem mesmo eu estava assistindo esse webinar, né? Com professores que estudam isso há muito tempo, e tudo volta lá para o comportamento do consumidor. Quer dizer, você vai ver que tem desperdício da cadeia? Tem. Né? Mas você vai ver que uma grande parte está lá na ponta, né? Que é o desperdício mesmo. A perda ela acontece antes do varejo, do consumo em casa e nos restaurantes. Então, esse é comportamental, né? Sim. É totalmente comportamental. Então, quanto a gente
ainda, e principalmente brasileiro, né, que a gente não passou por guerra, que a gente, existe uma questão, né, de, ele mostra isso na pesquisa que eles fizeram, né, lá, a GV há 2 anos atrás, que dos antecedentes, para falar de comportamento de desperdício, é quanto você acha que tem fartura. Então, quanto mais você acha que você tem fartura de alimento, mais você não está preocupado. Você fala, quanto mais você acha que vai faltar, você fala, não, vou guardar, né? É interessante que, às vezes, de fora, as pessoas podem pensar que, às vezes, quando você estuda marketing, com vista ao comportamento do consumidor, você está preocupado só em aumentar o consumo, né? E, na verdade, há essas preocupações, na verdade, em se ter um consumo consciente, não ter desperdício, em ter ou seja, na questão até da rotulagem dos alimentos, né? Um consumo consciente, ou seja, a pessoa saber o que ela vai consumir, vai fazer bem ou mal. Na questão das cadeias, né? Você ter o consumo que garanta que você tenha estabilidade de preço e que esses alimentos cheguem, né? É bem interessante isso. Eu acho que é bem por aí que a gente tem que caminhar como pesquisadores, né? Como pesquisadores de marketing. Inclusive, foi isso que foi falado na ANPAD, né? Com aquela pesquisadora, professora, né? Scott. Ela fala muito desse papel do marketing hoje, de você trazer a discussão para o bem-estar do consumidor, né? O quanto que a gente precisa estar olhando para essas ideias, bem-estar financeiro, né? Essa questão do consumo consciente. Então, é isso. Acho que esses são os grandes linhas aí de pesquisas futuras, né? Ética, diversidade, inclusão, né? Os temas. É isso, minha gente. Muito bom, Lu, parabéns. Foi legal, foi bom ter feito o encontro, acho que valeu a pena, porque a gente estava em dúvida, né? Se cancelava, se mantinha, mas acho que valeu a pena fazer, porque e fica realmente... o registro, né? E eu acho que é isso, assim, são 2 estudos muito ricos na área de alimentos, cada um olhando de um lado, mas importantes, acho bem legal mesmo. No próximo mês, a gente vai trazer uns 2 estudos sobre franquias. Aí tem um ex-aluno nosso que abriu uma representação da Chili Beans, uma loja em El Salvador, que é onde ele mora. E então ele vai contar um pouco dessa aventura, né, de virar um master franqueado na América Central. E a outra aluna vai mostrar o que ela está indo em forma de projeto, que é sobre transformação digital nas redes de franquias, mas por enquanto ainda a escala, o que ela está pensando fazer. Então, está marcado o dia 16, né, Lu? Acho que é 16 de novembro. 16 de novembro, 11 da manhã, Rogério, se você puder estar com a gente, porque caçar público é um pouco difícil ultimamente, que todo mundo está fazendo muita coisa, mas fica o convite. Mas olha, eu vou, inclusive, fazer o seguinte, eu vou me comprometer a pegar esses vídeos já que já estão gravados, a gente subir no canal do AgriFood, a gente tem um canal do YouTube. Então, eu vou deixar subir lá e a gente deixa o registro, né? Fica registradinho lá os nossas reuniões, nossos encontros, quem puder vai assistindo à medida do possível, né? E também lembrar que no dia 7, viu, Rogério, esse você tem que vir, hein? Professora Irma Gard, da Universidade de Budapeste, vai falar sobre gestão do consumidor e sistemas de CRM, né? De data mine, etc. Então, bem bacana. É uma professora especializada nesses sistemas, de uso de algoritmos, super bacana. Então, é dia 7 de novembro, às 11 horas. A gente vai fazer híbrido, então, tanto presencialmente, eu estou criando aqui o formulário, que a gente quer fazer, inclusive, o lanche, que vai ser um lanche aí conforme o perfil da pessoa. Vamos ver se a gente consegue, né? Que legal. E aí, depois disso, vai ser o da Cássia, né, e o do Eric. E aí a gente vai ter Isso, aí a gente vai ter, então, o nosso almoço de confraternização. Eu espero que todos possam ir também, que também já está agendado lá no dia 8 de dezembro. Uhum. Então, é isso, minha gente. Tá joia, Lu. Agradecemos, nos vemos aí no próximo. Eu vou parar a gravação. Muito obrigado.